para mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, nós abordaremos assunto relacionado ao gênero textual, notícia e cartaz. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois gêneros. A notícia, vamos lá, é um gênero textual do universo jornalístico, tem como objetivo informar um fato ocorrido. Ela utiliza a linguagem conforme a norma padrão, é objetiva e imparcial e apresenta o discurso predominante, o discurso indireto. Que discurso é esse? É a apresentação das falas das personagens através de uma narrativa feita com as palavras do narrador. No âmbito da imprensa, quer dizer o resumo de um acontecimento ou de um assunto. Então, no caso, a notícia é um gênero textual que tem que trazer o acontecimento de uma forma bem resumida e tem o principal objetivo é informar um fato que aconteceu, que ocorreu. Portanto, o resumo, nós já sabemos o que? Ele não pode conter muitas linhas. A notícia deve comunicar o fato e não traçar argumentos sobre ele. Então, não pode ter a opinião de quem está publicando aquela notícia. Tem que vir com os fatos da forma que aconteceram. O noticiário na TV ou a notícia no jornal deve responder algumas questões como: qual é o acontecimento? Onde ele ocorreu? Em que cidade, estado ou país? Quando aconteceu? Que dia, que mês, que ano? Por que aconteceu? O que está por trás dessa situação? Quais foram as possíveis consequências desse acontecimento? Então, são as principais informações que devem estar contidas num texto de notícia. Vamos analisar uma notícia. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situação de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Então, esse texto, preste bastante atenção para a resolução das atividades relacionadas a essa notícia. Esse texto ele apresenta o quê? Como assunto principal, a doação de cães para crianças surdas. E qual que é a função? No caso da foto que vocês estão vendo aí, essa imagem, qual que é a função? É mostrar como o cão-guia e o menino James, eles se relacionam, a relação íntima que eles estão tendo. Eles estão relacionando muito bem. E o objetivo do texto, qual seria? É informar ao leitor sobre algo. Agora vamos para o cartaz. Tem aqui o exemplo de um cartaz para vocês analisarem. O cartaz, ele é um tipo de texto que deverá conter uma comunicação breve, mas com bastante clareza e objetividade, como também imagens ilustrativas que procurem despertar a atenção das pessoas. Então, é comum você passar nas ruas e ver em postes,
em murais, exemplos de cartazes que trazem o quê? Trazem uma mensagem bem objetiva, bem curta, mas que mostra o propósito daquele cartaz e também com a presença de imagens. A linguagem, qual seria a linguagem? Ela apresenta características verbais e não verbais, ou seja, o uso de palavras e imagens. Quando eu tenho uma imagem, eu tenho uma linguagem não verbal, porque a imagem vai estar transmitindo a mensagem do cartaz para mim. Tem por finalidade informar as pessoas e sensibilizar as mesmas sobre um determinado assunto. Vamos ver então o exemplo do cartaz que está aqui ao lado. Quem faz a sua cabeça é você, não a droga. Então, aqui nós temos a linguagem verbal, que é o uso de palavras, e nós temos também a linguagem não verbal, que é o uso da imagem.